Alunos, prestem bastante atenção, porque a aula de hoje é para todos, solteiros, casados, porque a situação que nós vamos tratar aqui atinge muita gente. Por exemplo, vamos começar com uma analogia. Você sabe que a situação que o nosso país está passando hoje, uma situação de corrupção, roubo, desmando, tem a ver com o tema que nós vamos tratar aqui? O que acontece é que o povo, vendo o exemplo errado, começa a pensar assim: se eles roubam, que mal faz eu roubar um pouquinho também, né? E aí a corrupção fica instalada, generalizada, um roubando mais que o outro. Isso só vai mudar quando alguém decidir: eu vou ser correto, eu vou parar de roubar. Então, na mesma situação, é o casamento. Casamento não é diferente. O problema de um casal só vai ter solução quando um dos dois tomar uma atitude e parar de errar. E por muito tempo, essa foi a justificativa da Daniele para explicar suas atitudes no casamento com o Ricardo. Vamos saber por que isso aconteceu, conhecendo o passado de cada um deles. Vamos começar com o Ricardo. Acompanhe. Meu nome é Ricardo, sou consultor de vendas, tenho 45 anos. Eu venho de uma família de 9 irmãos, eu e mais 8. Um ambiente, meu pai tinha alguns problemas com álcool, meu irmão mais velho também, então era um ambiente bastante conturbado, bastante brigas diariamente. Na verdade, a todo minuto estava tendo alguma confusão dentro da minha casa. Eu me lembro de uma vez que o meu irmão arrumou uma briga com o meu pai e na verdade, meu pai tentando apartar, que ele queria sair pra rua com uma faca enorme, eu era pequenininho, aquela cena nunca saiu da minha cabeça. A minha mãe era eu era o nono filho, né? Então ela não tinha um carinho, aquela coisa de abraçar, de beijar. Não sei se com os outros teve, mas comigo não tinha. Era, na verdade, muita bronca. Ela não tinha muita paciência para falar comigo e ela nunca foi de dar carinho, assim. E foi assim que eu cheguei aos 16 anos, louco para sair pra rua, louco para ter liberdade e procurar na rua o que eu não tinha dentro da minha casa, né? Que era um pouco de paz. Porém, não soube procurar e fui para o pior ambiente que podia. Eu comecei a fumar cigarro, maconha, beber, sair todas as noites. Tive algumas namoradas de famílias boas, mas com o caráter que eu tinha era difícil manter, né? Eu não era fiel, eu não fazia nada certo. Eu não era uma pessoa de confiança, eu mentia em todos os setores da minha vida, eu mentia no meu trabalho, eu saía de noite e eu mentia para o meu patrão no dia seguinte que estava doente, mas na verdade não conseguia ir trabalhar. Eu mentia para minha namorada, eu saía, falava que estava em casa, falava que tinha ido em algum outro lugar, menos para balada. Foram 15 anos de uma vida muito louca mesmo. É um erro comum, né, Renato? Os pais erram e os filhos continuam no erro, continuam cometendo o erro, né? Não gostava do ambiente em casa, mas continuou levando aquele ambiente para fora, mesmo tentando fugir daquele ambiente. Às vezes, em protesto dos erros dos pais, começa a errar também. Errar também. Né? Não é inteligente isso, né, Ricardo? A gente vai saber mais daqui a pouquinho mais sobre isso, sobre o seu passado, mas antes, vamos conhecer mais o passado da Daniele, a história dela e como que vocês dois se encontraram. Vamos saber aí o que aconteceu com os dois, sabendo um pouquinho mais da história da Daniele. Eu lembro muito da minha infância, que foi um pouco conturbada, cheia de instabilidades. Minha mãe trabalhava muito, estava bem ausente pelo peso e a responsabilidade que ela tinha de suprir o sustento da casa. Então, com isso, a gente foi criada pela minha avó. Ficávamos boa parte do tempo com a minha avó. Meu pai era viciado em jogos e isso ele acabava gastando pouco que ele ganhava e o que minha mãe também ganhava, tirando até um pouco do nosso sustento, das obrigações que tinha em casa para nos sustentar. Eu sentia muita falta dos meus pais. Com uns 16 anos, comecei a trabalhar, a ter o meu próprio dinheiro e assim ter a minha certa independência, onde realmente não tinha como ser questionado em nenhum momento falar se eu tinha o meu sustento, eu poderia sair, eu poderia já ter a minha liberdade. É um momento que eu não tinha porque nada que me prendesse. Eu gastava com o meu sustento, com roupas, baladas, não guardava, não tinha, né, esse aprendizado, não tinha esse exemplo. Então eu acabava não pensando muito na frente. Eu buscava na rua o que eu não tinha em casa, que era uma atenção, um cuidado, um carinho. Nós vemos aí, Daniele, que tanto você quanto o Ricardo tinham, assim, bagagens que no relacionamento iriam já
mostrar problemas lá na frente. Mas, claro, vocês não sabiam disso na altura. Você conheceu o Ricardo com que idade? 19 eu conheci, mas 20 anos realmente foi quando a gente começou a namorar. E aí vocês, pouco tempo depois, já foram morar juntos, é isso? Sim, 8 meses depois. A gente começou a namorar e foi muito rápido. Você, nessa época, já pensava que ele era o marido que você estava esperando? Então, foi durante o tempo, porque durante o namoro ele começou a ter esse cuidado que eu buscava. Então, ele tinha esse cuidado comigo. Por ele ser mais velho, 10 anos mais velho, e ele tinha esse cuidado, aí eu fui falando, não, ele acho que é o marido realmente que eu procuro. Ele me buscava todo dia no trabalho, estava sempre dando minha atenção. Então, eu acreditei que realmente ele era o marido ideal. Mas nessa altura, Ricardo, você ainda estava com aquela vida meio louca que você contou ali ou não? Sim. Então não era você não era o pai que ela esperava, o marido que ela esperava tanto assim, não? Não. Ou ela não viu, você não bem. mostrou, você disfarçava bem? Disfarçava bem. Ok, como é que era? Durante o dia eu fazia tudo errado, mas à noite eu punha ali aquela máscara de homem bonzinho, né? É que, na verdade, eu procurava ser, eu tinha essa necessidade, eu tinha essa vontade de ser, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa muito mais forte me fazia fazer as coisas que eu fazia de errado, né? Eu também tô com saudade. Só que amanhã tem reunião e o chefe pediu pra todo mundo chegar mais cedo. Eu tô indo dormir agora. Tá bom, meu amor. Dorme bem, boa sorte amanhã, viu? Pode deixar. Te amo, viu? Eu também. Meu Deus, perdi a hora. Alô? Seu Machado? Bom dia, chefe. Não, eu liguei mais cedo, só que o sinal do celular é péssimo, é horrível, muito ruim. Não esqueci da reunião. É que eu passei mal a noite inteira, chefe. No namoro, você não viu esse lado dele? Alguns pontos eram demonstrados, mas eu achava que o amor falava mais alto, né? Que era tudo mais lindo, então que isso era, vai passar, isso vai mudar. É a consequência da carência, né, Renato? Quando a pessoa é muito carente de atenção, de carinho, ela escolhe o que ela vai levar em conta. Então, a pessoa, às vezes, ela tem certos comportamentos errados que já dizem, olha, eu não tenho perfil para te fazer feliz, mas porque ela está carente, ela olha só para aquele outro lado que é bom. Né? Tem vários fatores que podem levar uma pessoa a entrar num relacionamento problemático, como a carência é um deles, né? Nós temos a questão do despreparo. A pessoa, às vezes, ela é totalmente despreparada. Às vezes, não. A maioria das vezes, as pessoas são despreparadas para entrar em um relacionamento. Elas conduzem tudo com o coração, com o sentimento. Eu gostei, né? Como você falou, o amor é lindo e tal. O amor vai vencer a gente supera problemas, isso. né? Exatamente. Então, há um despreparo e as pessoas não sabem como agir dentro da relação. Então, quando elas despertam para a coisa, já estão envolvidas, já estão morando juntos, como foi o seu caso. Aí ela pensa assim, e agora? O que eu faço? Né? Com certeza, quando você foi morar junto com ele, ou não sei quem foi morar junto com quem, mas você não pensou muito no que poderia acontecer de ruim lá na frente, que veio depois a acontecer. Não, com certeza, eu não tinha noção nenhuma quando a gente foi morar junto. Noção de nada, nem de realmente ter uma casa. Eu sabia que eu tinha que trabalhar e dividir as contas com eles, mas as outras responsabilidades por trás eu também não tinha noção. Eu lembro até uma cena engraçada que foi assim, passou uma semana ou 2 semanas de casado, eu não tenho roupa para vestir. Eu falei, nossa, é verdade, tem que lavar. Você esperava que ela tinha esse hábito. cuidasse? Esperava, né? Era o mínimo. Bem-vindo à vida 2, né? Sim, exatamente, porque eu não tinha esse hábito na minha casa. Eu saí da casa da minha mãe, que eu morava com a minha irmã e meus pais, mas as coisas funcionavam por trás, né? Minha mãe tinha todo esse cuidado. E assim, quando eu saía, eu
não pensava nesses bastidores de uma casa, realmente. Então, foi quando a gente começou a sentir, falar, nossa, realmente vou ter que lavar a roupa. Tenho que chegar em casa, tenho que fazer certas coisas. Você pensa que o cavalo é branco, mas quem que lavou o cavalo? Pois é, Alguém tem que lavar o cavalo, é a roupa do príncipe e tal. Eu fui escondendo as minhas roupas, né? Porque não deu pra perceber. Só após 15 dias que eu fui perceber que eu não tinha roupa. Ó, Dani, eu vi agora que não tem roupa limpa pra eu trabalhar. Jura, Ricardo? Nossa, eu não me dei conta. E o que a gente faz agora? Sei lá, tem que dar um jeito, né? Vai lá ver se você acha uma menos amassada, então. Tá bom. Mas, ó, amanhã eu preciso de roupa limpa e tem que passar, viu? Pois é. Minha mãe não me lembrou disso. Ela sempre fazia tudo pra gente. Não me toquei. Ricardo, você foi morar junto, você pensou assim, bom, agora eu vou parar de ter essa vida. Não. Você não pensou assim? Porque normalmente, quando duas pessoas falam assim, vamos morar juntos, né? As pessoas normalmente pensam assim, a gente está dando um passo adiante para um compromisso sério. Só que no seu caso, então, não tinha nenhum... Eu não tive essa estrutura dentro da minha casa, eu acho que por isso eu não tive esse pensamento. Você pensou o quê, então? O que era? Tudo no bumba meu boi. Mais cômodo? Vamos que vamos. Era uma coisa mais cômoda para você? Era. Eu era bem folgado, na verdade, esse era o nome, né? Tipo assim, gostei dessa moça, vou levar trazer ela pra pra minha casa. casa. A gente alugou um apartamento, nós Alugou alugamos um apartamento, Vamos morar junto, ela vai cuidar de mim. Compramos os móveis e fomos morar. E foi acontecendo, eu chegava em casa, abria a geladeira, só tinha água, mas até tinha dinheiro para comprar as coisas, mas um esperava que o outro comprasse, aí era pão e frios, pão e frios, pão e frios. De manhã, de tarde, de noite, pão e frios. Assim. A gente estava se divertindo ainda, né? Como se fosse um namoro e assim, verdade. Não tinha essa responsabilidade, esse cuidado mesmo. Então, aí as pessoas falam assim, mas tudo tem uma fase de adaptação, o começo é difícil e tal. Mas para vocês foi uma fase assim rápida ou se estendeu, ou piorou? O que aconteceu? A adaptação, eu posso dizer que assim, os dois nós saímos bastante, nós nos divertíamos muito juntos. Então, a gente não sentia tanto o peso. Lógico, acho que depois de uns 3 anos até, eu comecei a sentir um peso que assim virou a minha responsabilidade, porque eu tinha um trabalho fixo, ter que pagar aquela conta é minha, aquele aluguel é meu. E ele, por não ter essa coisa fixa, então ele ficava, que dava, ele ia colocando. E o peso da responsabilidade era minha. Eu falei, não, mas vai mudar. Eu acreditava que aquilo ia mudar. E ia deixando. Voltando um pouquinho, Daniele, quando ele se casou com você, ele continuava vivendo essa vida dupla. Você sabia disso? Sim, sabia. E você... Porque nós nos divertimos. Você estava... Era uma diversão. Você aceitava esse tipo de coisa? Sim. Você aceitava que ele saía para onde ele quisesse e você... Aceitava porque eu também saía com o pessoal do meu trabalho. Então, às vezes, a gente se encontrava mais tarde no bar. Então, assim, eram os dois... Continuou vivendo a vida de solteiro, morando junto. Mas você viu a consequência de você tolerar esse tipo de coisa no início, depois, um pouquinho? Com certeza. Depois, quando você talvez engravidou e começou a pensar assim, não, agora eu tenho que levar a vida mais sério, vou ser mãe, nós temos uma família. Sim, não, com certeza. Você ficou, então, mais preocupada nesta época, que você se viu sem trabalho fixo, ele não tinha trabalho fixo também, e você grávida e a preocupação, claro, a esposa, a mãe, vai chegar aí uma criança, não tem seguro de saúde, não tem uma renda fixa. Não tinha nada. E aí você começou o quê? Ficar mais apreensiva, cobrar mais dele? O que foi? Eu cobrava mais dele, eu fiquei apreensiva até, no entanto, assim, graças a Deus pelo trabalho que eu desempenhava, me contrataram grávida com 4 meses e meio. Eu voltei a trabalhar, consegui um trabalho na gravidez e eu ficava apreensiva, eu cobrava dele e ele se esforçando para fazer uns freelas, arrumando, fazendo uma coisa, alguns rolos aqui, outros rolos ali. E era o que tinha no momento. Eu não aceitava, não gostava, mas era o que eu tinha no momento. Conforme eu fiquei sabendo, o comportamento do Ricardo também não era de acordo com o dela. Não estavam conseguindo conciliar certas coisas. Começou as dificuldades financeiras, né, que eles começaram a ter, ela vendo a situação, ele procurando sempre de alguma maneira ou de outra tentar tampar essa dificuldade.
mas da mesma maneira ele tentava ostentar um pouco a coisa, ser um pouquinho, demonstrar que não estaria tendo tanto problema, né? E isso foi andando e foi piorando. Como é que você se sentia, Ricardo, nessa época? Pô, pior que pareça bem. Eu era super confortável. Assim, paz e amor. Era tudo... Tranquilo. A gente vai resolver isso aí. Uma preocupação assim, mas depois de 15 minutos eu passava. Eu não conseguia projetar a minha vida, eu não conseguia colocar no papel as contas, tudo. Eu pagava o que dava primeiro e gastava muito com a irresponsabilidade. Então, trabalhar eu trabalhava, mas não era organizado. Aí, por exemplo, vocês se viram em situações, Daniela, em que tinha lá conta para pagar, necessidades, e ele vai lá e gasta uma coisa sem falar com você? Sim, muitas vezes. Eu questionava e ele vinha para cima, brigando porque você tem que aceitar, porque é isso. Até mesmo por ele ser mais velho, eu achava, né, que ele tinha essa autoridade, que eu não entendia, porque eu era muito nova. Eu tinha 24, quando eu fiquei grávida, ele tinha 34. Então, ele achava que ele tinha toda a razão. E por mais que eu tentasse colocar, mostrar de forma diferente, tentar agir de forma diferente, não tinha resultado. E aí eu fui levando até assim, eu tive a Manuela, nossa filha. Foi quando a gente começou realmente eu vi a necessidade que eu precisava trabalhar, porque senão não tinha como sustentar, dar o mínimo para minha filha. E o problema que vocês tinham era mais a respeito das contas ou tinha outros problemas nessa época? Acho que mais as contas mesmo. O grande problema sempre foi nossas contas. Mas ela não reclamava, assim, de você não ser responsável, de você não tomar iniciativa, que ela tem que praticamente ir lá na verdade, e salvar? Tivemos vários altos e baixos, né? Aí foi quando eu comecei a trabalhar numa grande marca e aí o financeiro não faltava mais. Passou uma época que não faltava financeiro, aí faltava eu dentro de casa. E qual era a sua reclamação nessa época da Daniele? Tinha alguma? Tinha. Era essa a mesma de até tempo atrás, né? De falta de cuidado, talvez. Mas ela não ia nunca mudar. chegou a aprender cuidar de você, da casa? Não, só piorou. É sério? É, porque eu falei assim, se eu vou ter que agir desse meu lado, de prover a casa, sustentar a casa, então ele que cuide da casa. E eu vou fazer, então eu meio que falei, eu não vou submeter, tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das contas, eu tenho que fazer tudo, e ainda vou ter que chegar e cuidar da casa. Eu era uma ótima faxineira. Então, andava bem. Mas isso te irritava? Não, eu gostava. Ela chegava em casa, a casa estava tinindo. Então ele acabava até me ajudando por esse lado, só que eu deixava para ele mesmo. Então quando ele começou a ter que trabalhar também, eu continuei a não cuidar da casa, não ter esse cuidado com ele. Então era assim, vamos chegar em casa, vamos ver o que tem para comer. Não era meu, não vamos, pensei em fazer isso aqui para a gente comer, não. Vamos chegar, vamos ver o que tem. Que roupa você quer pôr, ver o que tem lá no guarda-roupa. Não tinha esse cuidado. Então, isso te chateava? Sim. Por quê? Porque eu esperava um pouco de cuidado dela, né? Eu queria, né, como qualquer marido, acho que assim, eu queria o que eu não dava. E eu esperava o que eu não fazia, então... Será que você queria aquilo que você não teve em casa? Sim, muito. Acho que sim. Sim. Com certeza. Você falou na entrevista inicial, né? Que você não teve muito carinho da sua mãe. Não me recordo de ela ter me dado um beijo. Então isso fazia diferença, porque ela também entrava em casa já querendo um caminhão. E aí, se eu falasse, a gente conversava, se não falasse também, ela ia fazer as coisas dela. Ficava um buraco. Ele esperando cuidado da parte dela, ela esperando mais responsabilidade da parte dele. Então, ninguém fazia nada. Então, só ia acumulando as falhas, acumulando o vácuo que ficava ali na relação. E é importante a gente falar também, Renato, porque, às vezes, aí você olha assim, realmente, ela tem razão, né? Ela tinha que trabalhar, tinha que fazer tudo e ainda tem que cuidar dele também, né? A razão, né? Você pensa assim, poxa, é racional isso, não é justo até ela fazer isso. Só que, se você quer mudar uma situação, você sempre terá que tomar certas iniciativas que, a princípio, parecem ser injustas. Por quê? Porque parece que você vai perder, parece que você está tendo que fazer mais
parece que a outra pessoa está ganhando. E aí, o que muitas pessoas fazem é assim, não, quando duas andorinhas não querem, né? Como é que é? Uma andorinha sozinha não faz verão. Aliás, vamos mostrar isso aqui no vídeo, porque eu queria que as pessoas entendessem bem em casa o que significa. Nós vamos dar uma ferramenta para você em casa entender, né? Você vê aí que o que estava acontecendo com a Daniele e com o Ricardo é que os dois tinham expectativas um do outro e nenhum cumpria. Então, como ele errava, ela, por seu lado, por sua vez, também errava. Então, eles ficavam acumulando erros e o casamento foi se agravando. A situação foi piorando com o passar do tempo, porque ninguém fazia o certo. Os dois reagiam aos erros do outro com mais erros. Então, a ferramenta que a gente vai explicar para você aqui é exatamente o seguinte. Você tem que chegar um momento e quebrar esse ciclo vicioso. Você tem que quebrar esse ciclo de erros que está acontecendo entre vocês. Porque o ciclo de erros só vai estressando a relação, vai causando mais problemas, mais desgaste e chega um momento que fica insustentável. Eu fico pensando, Renato, né, nas mulheres na situação da Daniele. Porque é o que a gente vê muito, né? Os comentários, muitos comentários de pessoas assim, mas não adianta nada. Não, porque só eu tenho que mudar, por que ele não muda? Pois é, mas se você for esperar a outra pessoa mudar, então você está colocando a solução dos seus problemas nas mãos da outra pessoa que também não quer fazer nada. E aí? Nas mãos de quem está errando. Não, e aí? Quem vai fazer alguma coisa por esse casamento? Ninguém. Quer dizer, é aquilo, alguém vai ter que, ok, eu decido não errar. Tudo bem, parece que ele está ganhando, parece que eu estou sendo, que ele está tirando proveito de mim, mas quando você começa a fazer o certo e a outra pessoa, só ela fica errando, aí você pode chegar e falar agora, se você não mudar, não dá mais. Depois de você ter feito a sua parte. Porque eu estou fazendo a minha parte. Então, não caia nessa conversa de, uma andorinha sozinha não faz verão, porque você não é andorinha e nem está tentando fazer verão. Você está tentando consertar um relacionamento. E pense comigo, pense. Por que você pensa assim? Se os dois não querem, não adianta. Se um não quer, não adianta o outro tentar. Eu pergunto a você, por que quando o outro que está errando e insiste em continuar errando, ele pode destruir o casamento, mas o que quer acertar não pode salvar o casamento, mesmo se estiver tentando sozinho? Isso significa que você acredita que o mal é mais forte que o bem. Então, use a sua inteligência. Alguém tem que quebrar o ciclo. Mesmo que o outro insista no erro, se você começar a fazer o que é certo, então você pode influenciar a outra pessoa também a acertar. E é isso que a gente queria que as pessoas entendessem. E até porque, se você fala para outra pessoa, você está errando, ela vai falar, você também está errando. E aí? Aí ninguém tem direito moral, exatamente. Para cobrar nada do outro. Mas se você para de errar, você pode falar, não, você está errando comigo. Eu não mereço isso. Nós vamos ver aqui agora como que este ciclo de erros veio agravar até mesmo a saúde da Daniele. Não foi isso, Daniele? Foi. Esse acúmulo de querer falar, tentar expressar e não aceitar, e eu fui, por muitas vezes que eu me calava, aquilo eu fui aguardando até. E trabalhando muito, até fui com a minha filha bebezinha, né? Voltando para a escolinha, eu trabalhando muito. E a responsabilidade no trabalho, porque eu precisava daquele trabalho, né? Era o que eu tinha de garantia, aquilo foi me acumulando. Até quando a minha filha adoeceu, ela ficou muito doente durante um período e eu fui obrigada a parar de trabalhar. E aí foi quando também desencadeou uma doença até de pele. Então foi bem, assim, um momento assim bem angustiante, porque eu me vi assim, graças a Deus, até no momento, ele tinha acabado de arrumar um emprego fixo, assim, fazia questão de 2 meses
quando eu tive que sair desse trabalho para ficar com a Manuela e me desencadeou essa doença. Que eu tive que parar de trabalhar. Que veio a ser relacionada ao estresse, a tudo aquilo que todo estava estresse do guardando acúmulo. você. Porque você quer resolver o problema através da conversa, brigando com a pessoa, não impondo o seu jeito. E você não conseguia conversar, né? Porque ele era bom de conversa. Então, ele sempre ganhava nesse debate. Imagina quantas conversas foram. Não é pelo muito falar, já está claro isso, né? E você também é a mesma Sim, coisa com ele. Com certeza. Porque por mais que eu falasse, e assim, eu tinha razão. Eu queria mais ter razão do que ser feliz. Os dois tinham razão, né? Vocês dois tinham razão. Ele estava errado, você estava errada. Sim. Não é que um só tem... É que, às vezes, a impressão que dá é que quando você muda, é como se você estivesse errada só. E não é isso que nós estamos falando aqui, né? Não é que você só que está errada, a outra pessoa está errada também. Mas alguém, como aquela ferramenta, alguém tem que quebrar esse ciclo. Então, os problemas financeiros de vocês, eles sempre foram persistentes, né? Por um bom período. Houve um momento em que você começou a ter problemas até com agiotas, foi isso? Sim, foi. Foi quando ela parou de trabalhar e por algum tempo eu consegui ganhar um bom dinheiro, mas depois acabou, assim, a fonte secou e eu também estava meio mal acostumado, sempre agindo da forma errada, aí eu gastava o dobro do que eu ganhava. E aí quando acabou, por um problema na empresa onde eu trabalhava, a fonte secou. Eu continuei querendo manter o mesmo padrão e fui pegando. Quando eu fui ver, eu estava devendo para uns 3 agiotas, mais um banco, limite, cartão de crédito, tudo. Aí minha vida virou um inferno. E ela sabia disso? Nada, não contava. Era um ator. Eu entrava em casa e não demonstrava nada. Só que também não adiantava de nada, porque eu também não falava com ela. Eu me trancava no quarto ou ligava a TV no último volume e não queria saber nem dela. Da minha filha ainda dava um pouco de atenção, mas para ela realmente não. Porque eu achava que ela ia me cobrar, massacrar. Por isso eu nunca contei nada para ela. Você guardava o problema para você Todo. E o problema só aumentando. Só. E o casamento também indo pro brejo, né? Foi primeiro o casamento que foi pro brejo. As contas continuaram. Eu não quitei, mas o casamento acabou. Como que foi, Daniela? Foi um momento bem angustiante porque não tinha diálogo. Aí, de repente, eu não tinha mais o carro. Ele pegou o carro. Não, agora a gente só vai ficar com o carro. E aí, quando me deixava eu andando de ônibus com a menina e ele ia trabalhar de carro, bonitão. E aí voltava e eu a pé com a menina pegando o ônibus para ir para a escola. Essas coisas. E eu falava assim... E eu, assim, eu não entendia e ele não falava. E eu voltei a trabalhar realmente. E ele não se abria. Só que aí foi quando o nosso casamento realmente já estava... Falei, vou voltar a trabalhar, vou continuar tendo minha independência, vou cuidar da Manuela. Eventualmente você voltou ao trabalho e começou até a crescer, desenvolver bem. Sim. E a sua reação não foi muito boa com esse crescimento dela. Não. O que houve? Eu estava numa situação péssima, né? E eu já guerreava com ela já antes disso acontecer. Quando eu estava no fundo do poço, eu achava que ela poderia me ajudar a sair. Mas eu sentia, na verdade, tudo que estava ao meu redor era ruim, né? Mas eu sentia que ela estava fazendo realmente o pé de meia dela para me deixar sozinho. E aí ela tirou férias, foi viajar para Bahia e eu... aquela situação e tal. Então eu achava que realmente ela estava, a qualquer momento, ela ia me largar lá com meus problemas e ela ia se sobressair. É fácil você deduzir isso, porque quando você chegava em casa, ela não estava pensando em você, cuidando das suas coisas, fazendo qualquer coisa por você. Ela estava cuidando da filha, vivendo a vida dela. Né? Então, quando a pessoa está crescendo, aí você pensa, ela vai me largar. Boa noite. Oi. E aí? Cadê os parabéns para sua esposa aqui? Parabéns. Que eu saiba, nem é seu aniversário hoje. É que eu ganhei um presente. Eu fui promovida e tive aumento de salário. Ah, é? Sorte a sua. Desde que você voltou a trabalhar, você vive recebendo aumento e bônus e só gasta com você e com a nossa filha. A casa tá caindo pro meu lado e você não tá nem aí pra mim. Ricardo, eu sei que você tá mal, com problema no trabalho, mas eu não tenho culpa. Você não tem culpa e não tem compreensão. Empresa falindo, corte de salário, dívida atrás de dívida. E o que você faz?
você compra uma passagem pra Bahia e vai curtir férias com a nossa filha. Me deixa aqui sozinho no meio desse caos e ainda quer que eu dê parabéns? Dá licença. Ao mesmo tempo que a Daniela estava assim, não, ele vai mudar, né? Eu vou aqui cuidar da minha vida, eu vou fazer o que eu posso, ele vai mudar. Ela estava passando uma imagem, ela estava transmitindo uma mensagem que não era bem isso. Era tipo, olha, eu vou largar você. Sim. Né? Por isso que você agora entende porque é importante, né, você não errar só porque o outro está errando, porque o seu erro alimenta o erro do outro também. E sem querer, você passa a ler a mente da pessoa, né? Você estava praticamente querendo ler a mente dela. Ela vai me deixar. Ela não pensava isso. Mas você passou a interpretar isso nela. Porque também não havia tanta comunicação entre vocês nessa época já, né? E a mesma coisa, você tinha que ficar adivinhando o que está passando na cabeça dele, por que ele está lá no quarto, já que ele não quer falar comigo, deixa eu viver minha vida. Independente, eu também fui ter uma vida independente. O financeiro dele é independente, então o meu financeiro também vai ser independente. Quer dizer, aí só vai piorando a situação. Qual foi, assim, o momento assim, mais crítico do casamento de vocês? Foi nesse tumulto todo que nós estávamos vendo, onde foi uma agressão física que eu tive, que eu nunca imaginei. Eu nunca fui agressivo nem com um homem, mas teve uma parte de agressão física com ela, que foi um erro muito grave meu, que ela também cometeu da mesma forma, no mesmo dia, na mesma moeda. O que aconteceu nesse dia? Na verdade, ela saiu de férias. Eu sempre fui muito azarado nessas coisas, aconteciam umas coisas assim. Ela saiu de férias e eu trabalhava numa concessionária e todos os meus amigos iam num bar, numa balada. E eu devia uma parte, estava devendo para um amigo que foi junto. E nesse bar, eu paguei a parte dele. E ele estava conversando com uma moça e eu falei, vamos tirar uma foto, não sei o quê. E eu achei que a moça estava com uma garrafa de cerveja, que eu nunca tinha visto. E eu tirei uma foto da garrafa de cerveja dela através do celular do meu amigo. Essa foto foi parar no meu e-mail. E quando ela chegou de viagem, ela puxou, não sei como ela descobriu, mulher, né, essas coisas. Aí ela achou a foto... Mulher descobre. Mulher é boa nisso. Ela achou a foto, achou o meu cartão de débito, onde eu tinha realmente pago a conta para ele. Porém, eu tinha um carro que era rastreado, ela só não foi usar a razão. Porque realmente eu fui embora meia-noite. Fui embora meia-noite porque eu tinha uma reunião em Campinas, 6 horas da manhã. Mas ela não procurou, ela rastreou tudo e meteu os pés pelas mãos, não me falou. E isso foi num sábado, quando ela voltou, ela já tinha achado tudo isso. No outro sábado ela saiu. Ela saiu e chegou de manhã cedo. Ricardo, na balada, com os amigos do trabalho e uma amiguinha posando pra foto. E eu me sentindo culpada por ter viajado e deixado você com problemas no trabalho, quase deprimido. Cachorro. Deixa eu chegar aí pra você ver o que eu vou fazer. Dani, tem certeza que você quer fazer isso? Tenho. Foi aqui que ele veio com os amigos, não foi? Então é aqui que a gente vai curtir a noite. Porque hoje eu tô na pista. Eu falei, Manu vai pra casa da vovó, deixei a Manuela na casa da minha mãe, me troquei e saí de balada. Nem queria. No fundo, aquilo estava me corroendo, me matando por dentro. Porque realmente eu acreditava na traição. Então aquilo pra mim foi um choque, porque eu falei, caramba, a pessoa nunca tem dinheiro para pagar as contas. Para ir para balada, ela tem. Isso é hora de mulher casada e mãe chegar em casa? Onde é que você estava? Ah, você sentiu minha falta? À madrugada eu passei na casa da Cíntia. Mas à noite eu fui curtir a balada que você curte com seus amigos do trabalho. Olha aqui, ó. Ó! Aqui! E aí, olhando essas fotos, me deu uma vontade de conhecer essa balada. Só que não deu tempo de tirar foto com nenhum garotão. Você sabe que eu não viajei porque eu não pude. Eu tô devendo dinheiro pra agiota. Eu fui ameaçado de morte até.
E na balada eu fui só pra acertar as contas com um amigo antigo, foi isso. Ah, engraçado. Eu também tinha que acertar umas contas. Só que com você! Você é bem egoísta, hein, Daniel? Bem egoísta. Eu não admito você deixar o marido em casa, cheio de problema, a filha sei lá onde, pra ir pra balada. Isso eu não admito. Eu não admito. Quer dizer, isso então acarretou com a inevitável separação de vocês. Sim, foi nesse dia. Eu saí de casa, eu peguei a minha filha e saí. Com a roupa do corpo mesmo, entrei no carro e saí. Fui para casa até da minha irmã, nem fui para casa dos meus pais, que era próximo, porque eu sabia que ele iria para lá. Eu fui para casa da minha irmã, que era mais distante, e fiquei por lá. Ricardo, como é que foi para você essa separação? Ela pegou as coisas dela, foi embora com a sua filha. Sim. Filha de vocês. Tava doendo demais em mim a atitude que eu tive e aí doía mais por ela não estar. Ela tendo ido embora e eu não acreditava. Liguei, nada, ela foi embora. Houve a separação por um tempo, onde ele me procurando desesperadamente para poder ver que ela voltasse, que ele sentia, que ele não sei o quê, que ela tinha parte de culpa nessas coisas todas. Aí eu tive que ser um pouco mais enérgico com ele, pedindo para que ele realmente entrasse numa análise dele para poder dar um tempo e conseguir conciliar tanto o desejo dela como o desejo dele. Aquele momento que você viu, você quebrou a televisão, quebrou as coisas, chegou a tocar nela por causa da agressão, você se deu conta depois, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Sim, acabou. Foi? Pô, se eu pudesse morrer ali, era o que eu mais queria. Porque eu não queria ter feito nada daquilo. Quer dizer, às vezes a gente... que eu caí na real de toda a minha vida, passou um filme ali. Puxa. Às vezes a gente vê notícias de pessoas que fazem exatamente isso. Né? Teria matado. Teria matado ou se matar. Chegar, sim. Você falou que queria morrer naquele momento. Facilmente. Agora eu entendo, não dá para entender uma situação, uma atitude como essa. Mas seria passível de ter feito uma besteira. Alô? Alô? Ricardo, é a 4ª vez que você me liga. Me dá um tempo, por favor. Eu te liguei 4 vezes e você atende só agora. Tá me esnobando, é? Ah, tá em alta no emprego e tá se sentindo, né, Daniela? Você vai começar a me ofender? Eu vou desligar e não atendo mais. Eu sou seu marido, você tem que me atender sempre. Marido? Que marido? Você me agrediu e ainda quer cobrar alguma coisa. Se liga. Desculpa, Dani, desculpa. Dani, eu só quero uma chance de reconstruir nossa família, só isso. Ricardo, você não tem condições de ter família. Continua o mesmo menininho mimado, cheio de vício e que fica levando a vida de qualquer jeito. Daniele, você não sabe do que eu sou capaz pra ter minha família de volta. Olha, Ricardo, eu não sou obrigada a ficar aguentando sua grosseria e prepotência, tá? Passar bem. Daniele, não desliga. Daniele. Quando a mulher chega a esse ponto da frieza, da indiferença, é muito difícil mudar a cabeça dela e o homem se sente muito impotente. É por isso que, novamente, muitos homens vão lá e matam. Né? Então você vai ver só, para mostrar que ele pode fazer alguma coisa afinal. Né? Mas todas essas tentativas, para você, com certeza, eram piores. Só mostrava, olha, está desequilibrado, não posso mais voltar com ele. Ela falava isso. Não, com certeza. Ele estava num desequilíbrio total, porque ele insistia e pendurava na minha e ficava... Eu no meio do trabalho, eu estou trabalhando. Não dá para atender. Eu tinha que colocar o número dele na lista de rejeição, para já nem começar a tocar mais, de tanto que era. Porque eu senti um alívio no momento, querendo ou não. Porque assim, a gente já não também, por mais que gostasse ou não, a gente não tinha mais um relacionamento, um casamento, um carinho, um cuidado com o outro. Já há um bom tempo no casamento. Então, eu me via numa situação financeira boa, eu estava trabalhando, ganhando bem. Eu não precisava dele. Eu comecei a me sustentar sozinha com a minha filha, eu pagava todas as contas, ainda deixou uma dívida para mim, então eu fiquei com mais raiva ainda, que eu tive que, pelo menos, arcar com a dívida do condomínio, do apartamento que a gente morava. Então, eu me vi cuidando das contas tranquilamente, podendo sair, podendo gastar comigo, com a minha filha. Para que eu precisava dele? Para você, tinha acabado o casamento? Sim, tinha acabado. Tinha terminado mesmo. Mas até ali você não achava que tinha acabado? Até a agressão? Até a agressão, não. Eu achei que poderia... Assim, a gente sempre pensa, na verdade, né? Quando não tá bom, a gente sempre pensa, se
fosse se arrumasse outra pessoa, porque seria melhor. Você fica mais... Ter essa atitude, ter essa coragem de tomar essa atitude era mais complicado, né? Mas as pessoas, às vezes, esperam ficar muito ruim, né? Para depois falar, não quero mais. Não querem buscar ajuda enquanto a coisa está relativamente fácil de resolver. Aí depois, quando a coisa explode, não dá mais, também não quero mais e tal. Quer dizer, não buscam ajuda e deixam a coisa degringolar. Foi quanto tempo de separação? 1 ano. 1 ano separados. Nesses termos, ele lá, você cai, Exatamente. você cansada, indiferente. Indiferente. E ele deprimido, você deprimido nessa época? Sim. Chegou a beber, você bebia antes? Pô, bastante. Comecei a derrubar toda a minha frustração na bebida, né? Bebia bastante, fumava mais ainda, maconha, cigarro, tudo. Então, quando que a coisa começou a mudar? Porque vamos falar agora de coisas boas, né? Vocês estão até aqui acompanhando a história do Ricardo e da Daniele. Foram 13 anos de um casamento, assim, que começou naquela... Na brincadeirinha, né? Na brincadeira e tal. Casal. Vida de solteiros juntos, brincando de casinha. Mas depois começaram os problemas, irresponsabilidade financeira da parte do Ricardo, a Daniele também não conseguia se comunicar, retribuía a falta de cuidado e responsabilidade dele, também não cuidando do Ricardo como marido. Então, veio até culminar com uma agressão. E agora vocês vão saber como que essa situação foi resolvida. Qual foi o primeiro passo em direção à luz no fim do túnel? Foi dela. O que houve? Primeiramente, a gente até, depois desse 1 ano, a gente realmente começa a se dar conta, né? Cadê minha família? Porque foram 13 anos. Então, muitas vezes eu via a Manuela estava com ele, eu estava sozinha em casa, num domingo ou num sábado à noite. Às vezes, quando eu até não saía, eu falava assim, cadê minha casa? Cadê minha família? E senti essa falta. E foi quando a gente até começou a se aproximar mais. Quando ele trazia a Manu, eu comecei a deixar ele subir, depois de 1 ano, né? Deixar ele subir para deixar a Manu. Aí falava, vamos comer uma pizza, vamos. Foi quando até a gente resolveu voltar, ficar juntos novamente. Só que aí, passando 1 mês, 2 meses, as mesmas discussões voltaram à tona. É que você sentiu falta Isso. da presença dele, mas vocês não resolveram os problemas lá de trás. Sim. E as pessoas cometem muito esse erro. Vamos dar uma chance para o relacionamento, né? Não muda nada, mas vamos tentar. Né? De novo. Vamos tentar de novo, achando que ele tinha mudado. Ponto. Esse 1 ano de gelo, de frieza foi... Agora ele deu valor, ele viu como é bom não ter. Engraçado que nenhuma parte da vida a gente faz isso, né? Ninguém, assim, investe num negócio que perde dinheiro, depois vamos investir de novo e perder. Não, a pessoa sempre aprende a melhorar, né? Não, vamos recorrigir para não fazer de novo. Mas no casamento parece, não, vamos voltar e ver no que dá. Aí não deu, quer dizer... Mesma coisa. Não deu certo. Como você falou lá atrás, ela tá ganhando. Começou de novo a competição. Eu acho que ela tá ganhando, eu tô perdendo... Mas eu não ia perder a oportunidade, porque eu tinha sofrido muito. Foi aí quando ela foi, né? Começou a ir na terapia do amor. Então a gente retomou, as mesmas discussões voltaram à tona, ele já estava quitando os agiotas, mas bem aos poucos, ganhando pouco. E eu falava assim, cadê ele? Não desenvolve, né? Não vai. As mesmas discussões, ele preocupado ainda. Então foi quando eu resolvi procurar a palestra. Comecei a frequentar. Como que você soube das nossas palestras? Por muitas vezes, quando eu estava sozinha, eu assistia aos programas, né? Então, eu sempre via uma chamada, alguma palavra, que aquilo me chamava a atenção. Que eu sabia que, eu vendo o programa, não, tem uma luz no fim do túnel, tem uma chance. Mas você não vinha? Mas não ia. Quando eu estava solteira, não. Só quando eu comecei a passar de novo... Porque você, no fundo, pensava que você ainda dava para... Você ainda ia conseguir resolver os seus próprios problemas. Exatamente, né? Porque eu achava que o problema era ele voltando mudado, ia dar tudo certo. Não que eu precisasse mudar. Ele voltou. Só que aí voltou os problemas de novo. Eu também não estava conseguindo novamente a lidar com a situação. Foi quando eu decidi, falei, não, agora eu vou. Você veio sozinha? Fui sozinha. Comecei a buscar sozinha. Inicialmente, você começou as palestras sozinha. Depois de quanto tempo ele veio com você? Foi muito rápido, foi uma questão acho que de 2 meses.
2 meses. Então, por 2 meses... 2 meses são 8? 8 palestras, mais ou menos. Então, você veio às palestras sozinha, sem ele, procurando ajuda para o casamento. E o que você encontrou lá inicialmente? Não sei o que você esperava, o que você tinha em mente, mas o que você encontrou através das palestras? Na palestra é como se assim, a ficha realmente caiu. Tum! Falei, não, realmente eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que mudar minha atitude. Então, assim, eu comecei a olhar para mim. Eu falei, não, eu tenho que ser diferente. Se eu quero um resultado diferente, eu vou ter que ser. Mas quando você começou, você não quis que ele viesse também? Eu até queria que ele fosse, mas eu era tão, acho que a sede era tanto a mim mesmo. Falei, não, eu vou. Eu até queria que ele fosse, mas eu não chamei. Falei, eu vou. Porque vocês sempre pontuaram assim, um pode vir, um já basta. Então, eu falei assim, não vou pontuar para ele, porque assim, ao mesmo tempo, como ele ainda estava naquele processo de resolver os problemas dele, eu consegui olhar um lado do ser humano dele, que eu falei assim, no fundo ele também precisa de ajuda, só que ele não está conseguindo. Então eu falei assim, eu vou na frente, eu vou buscar. Quer dizer, você entendeu que um bastava, um podia buscar ajuda, como nós falamos aqui, um pode quebrar o ciclo de erros. E foi isso que você fez. Quando você chegou, você entendeu que você precisava mudar. Em quê? Mudar muitas coisas, né? Principalmente, realmente, eu sou esposa, tenho o meu papel de esposa em primeiro lugar. Antes de profissional, antes de mãe, assim, eu já tinha meu papel de mãe, mas até antes de ser profissional, que era uma coisa que eu focava muito, eu tinha que deixar um pouco de lado e me priorizar como mulher, como mãe dentro de uma casa. Qual era o meu papel dentro de casa? Então, foi isso que eu vi que eu precisava desenvolver e desempenhar. Muitas mulheres, ouvindo você falar assim, Daniele, pensando, que isso? Como assim? Você tá maluca? Por que a mulher? Por que sempre a mulher? O que você falaria para essas mulheres? Então, é engraçado, né? Para mim foi libertador, assim, ser mulher realmente de verdade. Porque como um profissional, que eu sempre estava lá na frente, querendo ser melhor, também trabalhando muito, ficando até tarde, às vezes deixando ele sozinho em casa, às vezes até minha filha também, era um peso tão grande aquela responsabilidade. E quando realmente eu me virei, falei, não, eu vou ser mulher agora, foi um alívio até. Eu aprendi a me gostar como mulher, como cuidar da minha casa. Eu não vi peso nenhum, isso foi muito agradável, até para me reconhecer como pessoa. E isso desvalorizou você diante do seu marido? Não, aí foi quando realmente trouxe o valor que eu tanto buscava. Realmente ele começou a valorizar o que eu tanto queria, né? O cuidado, a atenção. Comecei a ter a atenção dele. Como é que foi isso, Ricardo? O sol se abriu, né? Eu queria... aconteceu o que eu queria na minha vida inteira, né? Que eu não tive com a minha mãe, eu tive com uma verdadeira mulher, né? Tudo começou a fazer sentido na minha vida. Eu tinha o cuidado dela, aí eu comecei automaticamente a querer, primeiro, como uma boia de salvação, né? Falei, eu quero ir nesse lugar, eu preciso disso. Eu também preciso melhorar, eu preciso me colocar mesmo, me nivelar igual a ela, Porque agora você não tinha mais como reclamar dela, né? Não. Aí ficou só os seus erros ali. E na verdade era tudo que eu queria, uma mulher sem concorrência, era a mulher que eu sempre esperei. Então eu tinha que me equalizar, eu tinha que ser melhor para ela também, porque ela passou a ser a melhor para mim. E aí foi quando eu comecei a ir e parece que tudo vem em encontro, né? Apesar de estar lotado, parece que só tinha eu ali, vocês dois só falavam comigo, assim, eu falava, meu Deus, é comigo. Nossa, é comigo de novo. Nossa, é comigo. Agora é comigo. E aí eu saía de lá com aquela vontade de fazer o melhor. O que eu saía de lá, aprendia lá, eu já queria sair fazendo e aí mudou completamente, né? Quer dizer, contrário à sabedoria popular, que, diga-se de passagem, às vezes é burra, né? Você sozinha, mudando, sem ele mudar, você conseguiu mudar o seu casamento, porque a sua mudança fez com que ele quisesse também melhorar para ficar do seu nível. Claro. Não é? Então, quer dizer, não é o que dizem por aí, quando um não quer, não adianta o outro tentar. Não, ela tentou, a Daniele tentou. Ela foi sozinha, ela veio sozinha por 2 meses, sozinha na palestra. E quem quis vir atrás dela foi o Ricardo, depois de ver a mudança nela. Porque também não teria resolvido se você viesse
e não aplicasse o que você aprendeu. Sim. Você teve que aplicar. E aí você foi a palestra para ele dentro de casa, né? Sim. E aí ele diz, não, preciso ir nesse lugar. Sim. Então foi aí que as coisas começaram a mudar. Então, depois de quanto tempo vocês diriam que o casamento realmente mudou? Depois de quanto tempo na palestra? Foi muito rápido, porque aí virou uma competição sadia. Aí se tornou uma competição mais sadia. Meu caráter mudou, porque eu tinha que ter um caráter diferente. Ela mudou. Então a gente começou a cada vez mais fazer uma coisa que chamasse mais atenção um do outro, para melhor. Então, os pequenos detalhes, os maiores detalhes sempre foram muito gratificantes para mim fazer por ela. E via que ela estava grata de ter feito por mim. Então foi muito rápido, porque como você falou, a burrice, né, que está no ser humano. Cada palestra que eu ia, eu olhava para o lado e falava, nossa, aquela moça, aquele rapaz sofre do que eu sofria, passa o que eu passei. E você estava sempre um estágio a mais, porque uma reunião a mais, você já tem o que falar para uma pessoa. Que eu cheguei a levar muitas pessoas, eu sei exatamente o que você está sentindo. Você vai assim, assim, assim. E a pessoa também fala, pô, realmente faz sentido o que você está me falando. E o problema financeiro que foi aí um problema crônico no histórico de vocês, teve um impacto também na vida? Totalmente. Resolveu o casamento, conseguiram resolver Sim. a questão das finanças? Juntos, porque aí nós se unimos. Qual que é o verdadeiro problema que você tem? Não, agora está acabando, mas é esse, beleza. Então, agora o meu dinheiro vai ser para pagar, vou te ajudar a colocar. Isso me chama muita atenção, de que antigamente eu lutava sozinho, hoje eu tinha a força dela. Hoje todo tipo de problema que acontece ou parece que vai acontecer, a gente já conversa e já resolve antes que ele apareça, ou que ele... E uniu muito, em todos os sentidos. Com a Manuela, a felicidade dela, né? A nossa filha hoje, ela tem um pai e uma mãe, de fato. Que realmente ele está realmente muito diferente. É uma pessoa que, juntando aquela capacidade dele de trabalho, de responsabilidade, agora ele tem um discernimento diferenciado. Ele tem um discernimento muito mais elucidativo, muito mais direcionado, principalmente na questão profissional e sentimental. Hoje eles estão de uma maneira ótima, estou sentindo prazer realmente de ver o casal junto, a gente participa, a gente tinha umas reuniões antes, mas hoje as reuniões são muito mais prazerosas, né? Estamos sempre conciliando o horário que tem, um pouquinho que tem da gente poder fazer uma reuniãozinha, tá indo no restaurante, conversando, indo na casa deles, ele vindo aqui também. É uma coisa realmente bem diferente, muita felicidade, muita alegria no ambiente. Daniele, vocês, então, hoje são parceiros. Pelo que eu entendi, a história de vocês, os 13 anos, não houve uma parceria. Vocês viviam como dois estranhos dentro de casa, praticamente. Não, exatamente. Em nenhum momento teve uma cumplicidade, nem ele fala assim, que eu não ajudava ele. Porque eu também nem sabia o que estava acontecendo. Como é que eu ia poder ajudar alguém que eu não sabia que estava precisando de ajuda, né? E hoje, realmente, a gente tem diálogo, a gente conversa sobre tudo, um ajuda o outro. Por mais que os problemas continuam, mas isso não abala mais, né, a nossa estrutura, o nosso casamento. A gente consegue dominar o problema e resolver juntos. Tá difícil, vai ficar, mas isso não muda o contato um com o outro. Mudou a confiança de você poder falar. Eu chego em casa eufórico para contar para ela tudo o que aconteceu e antigamente eu escondia, né? Às vezes o mesmo problema que ele antes escondia, agora a gente conversa sobre esse problema. Não tem mais o... E não deixa acontecer, mesmo que né? há uma mudança de opinião, uma divergência de opinião um com o outro, aquilo a gente não leva para depois. É uma opinião que foi divergente aqui, mas eu não concordo. Não, então tá bom, você pensa assim, mas isso não dura. Passou. Aí, vamos continuar, vamos jantar, vamos fazer o quê? Porque agora vocês não são mais inimigos um do outro, vocês entenderam aliados. Que vocês são uma equipe, são aliados? Exato. E os inimigos são os problemas. Vamos nos unir para resolver os problemas, né? E agora vocês sabem viver o amor que vocês têm um pelo outro. Exato. Porque antes vocês tinham amor, mas vocês não sabiam viver esse amor. É o que muitas pessoas passam, né, Renato? As pessoas amam umas às outras, mas elas não sabem se relacionar. Então, elas ficam só com amor, mas fazendo tudo errado. E muitas vezes perdendo aquele relacionamento, mesmo com o amor. E acabam se separando, divorciando, se amando. Se amando. Né? Tem pessoas agora que estão divorciadas ou separadas ou com o divórcio marcado, gostando uma da outra.
e não conseguem ficar juntas. E é isso que eu queria chamar a sua atenção agora, porque preste atenção, você talvez querendo acertar, assim como o Ricardo e a Daniele, amando um ao outro, querendo acertar, eles só erravam, só acumulavam erros e desgastaram o casamento a tal ponto de se agredirem e separarem, ficarem separados 1 ano. Você talvez, também querendo acertar, tenha errado muito com seu marido, tenha errado muito com a sua esposa, de forma que nem você se gosta, nem você fica feliz consigo mesmo. Você olha o que você tem feito e você tem vergonha, você se arrepende, mas você não sabe por que você age dessa forma. Então preste atenção, nós queremos propor a você que o que aconteceu com o Ricardo e com a Daniele pode acontecer com você, mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que quebrar o ciclo. Então, nesta quinta-feira, eu quero convidar você para fazer o que a Daniele fez. Seja você o marido, seja você a esposa, você vai dar o primeiro passo. Se o seu cônjuge quiser vir com você, excelente. Se não quiser, você vai vir sozinho. Você vai dar o primeiro passo e vai chegar à palestra. Você vai sentar ali, você não vai precisar contar o seu problema para ninguém. Você vai ouvir o que nós vamos falar, você vai sair dali e vai colocar em prática na sua casa, no seu relacionamento. E você vai ver, para eles demorou menos de 2 meses. Menos de 2 meses resolveu o problema deles. E eu tenho certeza que vai resolver o seu problema. Mas tem que haver uma atitude da pessoa. Nesta quinta-feira, já anota aí, já marca na sua agenda, não deixa para depois, vou pensar. Não, faça o que você tem que fazer pelo seu casamento. Não fique esperando um dia que você está afim. Você pode não estar afim, você pode estar por aqui com o casamento, né, Renato? Você pode até ter desistido, você pode nem estar mais junto com essa pessoa. Mas você ainda pode resolver esse problema, você pode restaurar esse casamento, mesmo longe dela. Venha nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, nesse endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Templo de Salomão. A 5 minutos da Marginal Tietê, a palestra é gratuita, tudo é gratuito. Um amplo estacionamento no local, também creche para os seus filhos pequenos. Mas cheguem cedo, porque as portas se fecham 5 minutos antes do início de cada palestra, sem exceção. Lembre-se, nós temos também o horário das 15 horas com a Cíntia e o Cucato, nossos professores adjuntos aqui. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar a você aqui uma recomendação. Para os solteiros, leia o livro Namoro Blindado. Namoro Blindado é o livro, é o manual para quem ainda não namora, para quem está namorando e para quem está noivo para se casar. Namoro Blindado, o seu manual para você não errar no casamento. Para evitar acontecer o que aconteceu com o aqui. Ricardo e com a Daniele. E você que já está casado ou recém-casado, está aqui o Casamento Blindado, o livro que tem ajudado milhões de casais no mundo inteiro a restaurar o casamento e aprender o amor inteligente, tá bom? Então está aí nas livrarias, você encontra ou através do site casamentoblindado.com ou namoroblindado.com. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, quero agradecer vocês. Algo mais a acrescentar, alguma última coisa? Só agradecer. E que a todos realmente se deem a chance de ir até a palestra. É uma grande oportunidade de mudança. Ok, muito obrigado. Tchau. Tchau. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão.
Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.